E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre o contexto do gráfico, você aprende a fazer uma leitura do gráfico, para que você entenda como aplicar o melhor gatilho na melhor região ali na ação do preço. Então você pode aliar, por exemplo, o Price Action com o gatilho de entrada na melhor região de suporte e resistência, como agora. Aqui é uma ótima região de suporte e resistência. Vou fazer uma compra. Por quê? Vou traçar uma linha aqui para você ver. Ó. O gráfico ele veio buscar essa região, ele veio fazer uma tomada de decisão nessa região, onde ele vem fazer um movimento de continuidade de tendência. Mas para isso ele precisa buscar regiões estas que fazem com que ele possa trabalhar um suporte e resistência de forma saudável. Eu vou entrar com mais duas taxas, porque o movimento aqui é lindo. Eu vou aproveitar o mesmo movimento para fazer essa entrada. Em apenas um movimento, fazer minhas 3 entradas. Quando você entende o movimento do gráfico, quando você entende o que o gráfico está fazendo, o contexto se torna claro. E aí você precisa do que? Você precisa de apenas contexto gráfico junto com padrões de movimento para entender o gatilho de entrada ali na ação do preço, ou seja, no Price Action. Ó, vai terminar. Tá lá. Olha o que eu fiz. Simples, né? O preço chegou na região, deixou resistência. O preço chegou na região, deixou na resistência. Quando ele volta, o preço tenta caminhar, fazer sua continuidade, vem gráfico, faz fechamento na mesma região acima, mostrando a oportunidade de continuidade. Movimento clássico, onde ele deixa aqui um preenchimento do próprio candle neste canal, ou seja, preenchendo o canal. Se você analisar aqui, ó, aqui é um canal, aqui é um outro canal e aqui é um outro canal. Você consegue ver essa familiaridade de movimentação? Consegue compreender isso? Então, saiba como utilizar o gatilho de entrada no Price Action nas melhores regiões do gráfico. Quando você entende essa movimentação do gráfico e as regiões que elas se formam, se torna simples você entender o movimento, porque você transforma algo que parece ser tão complexo numa simplicidade, como gatilhos de entrada como esse. Ó. Eu deixo um e-book inteiramente grátis, que é esse e-book aqui, são 36 páginas com 16 gatilhos de entrada para você estudar. E onde você encontra isso? No meu canal do Telegram, que está no link da descrição ou no banner do canal. O Telegram é o Treinamento Hunter. Você pode entrar lá, vir em mensagem fixada, ó, clicar e fazer o download. E aí você vai estudar, como os alunos. Ó. O João aqui mandando a sua análise. Aqui eu posto os alunos, né? O Janiel, ó, uma semana positivo e iniciando novamente uma semana positivo, mais 3-0, pode postar, professor. Ó, entenda, ó, não é um dia ou outro, dá uma olhada do Janiel dizendo assim, ó, depois de uma semana positiva, iniciando mais uma semana positiva. Então é algo normal. Tem gente que acha impossível uma pessoa ter resultados, mas porque não conhece análise gráfica, não sabe utilizar o Price Action, não sabe utilizar um gatilho de entrada numa melhor região. Olha aqui o André, bom dia mestre, mais um dia de meta batida. Aqui ó, só fazendo os estudos, 200 e poucos reais de lucro fazendo estudos. Olha o Rogério, o que o Rogério manda aqui? Ó, boa tarde mestre, para fechar o domingo, que foi ontem, né, com chave de ouro, mais um em 3-0, de 390 reais de lucro, detalhe, operação no gatilho de velas do e-book. Olha o que o Rogério fala aqui. O que o Rogério está falando para você? Um aluno aqui do treinamento, que ele utilizou este book aqui com os padrões de vela, padrão de vela que tem aqui como gatilho. Se você utilizar padrão de vela como gatilho no Price Action para operar as melhores regiões, você vai ver como a sua consistência e qualidade no movimento para suas entradas vai melhorar. Só que você tem que saber utilizar um padrão de vela como gatilho de entrada no Price Action, que é a ação do preço nas melhores regiões. Então, quando você consegue entender esse contexto e fazer o movimento, você faz entradas como essa. Ó.
com simplicidade e facilidade. A facilidade só vem porque aquilo se torna simples para você. Então, enquanto você não entender um contexto gráfico, que a análise gráfica nos dá, que é justamente entender as técnicas, aí fica difícil de você dominar o gráfico. Ou você domina o gráfico, ou o gráfico te domina. Vamos abrir os ativos novamente? EURUSD, vamos ver de novo o que está acontecendo com ele? EURUSD continua fazendo um movimento de alta, está indo buscar uma região mais acima. Ele está indo buscar uma região mais acima. Eu vou seguir o movimento com ele então, porque ele pretende buscar esse topo mais acima. Vamos ver, né? É o que ele me mostra. Já está querendo fazer uma correção aqui. Será que ele vai me dar uma tinta nessa região aqui? Não estou acreditando muito. Eu ainda continuo na esperança que ele vá subir. É o que ele me mostra, né? É o que o gráfico me mostra. Tá descendo, vou fazer uma entrada aqui para pegar ele no movimento da alta. Por quê? Olha o movimento do gráfico. Ele não tem força para vir buscar aqui nesse suporte para fazer um movimento. Ele, na verdade, ele tem que buscar o topo da região. Ah, Cadu, mas ele está fazendo uma correção aqui. Sim, existe um conflito aqui atrás que pode segurar o preço. Mas esse pullback que ele está fazendo com essa vela é só para ganhar força e buscar lá. Então eu já entrei aqui numa defesa nessa região, porque ele não tem força para sair rompendo, para eu sair positivo. Tá lá, sair positivo. Tentei seguir o movimento não foi, porque encontrou esse empecilho. Quando o preço retornou, entrei na defesa. Perfeito. Por que eu entrei na defesa aqui? Porque existe região de topo, região de topo, e tem empecilho aqui na região. Não foi a melhor das análises que eu pretendia, não foi a melhor das entradas, mas altamente lucrativo. Praticamente já estou 4-0 em 2 movimentos. Olha aqui, para mim, esse é o objetivo do gráfico. Buscar a região lá de cima. O gráfico me mostra isso. Por isso, eu tentei com ele imaginando que ele fosse romper essa região, mas ele não rompeu. Quando a gente entende o movimento do gráfico, rapidamente a gente consegue fazer uma defesa, a gente consegue se defender de um trade quando ele não faz o movimento lógico que a gente espera. Isso é você ir utilizando os gatilhos a seu favor. Isso é você utilizando a análise e as técnicas a seu favor. Quando você entende a ação do preço ali na região, que é o Price Action, e você utiliza de um gatilho naquela região, você acaba entendendo com uma facilidade ou uma simplicidade o que o gráfico está fazendo. Vamos ver o que está acontecendo com o gráfico. Ele fez a correção aqui e está sem força para continuar. Então, se ele não está com força para continuar, pode ser que ele comece a reverter o movimento aqui. A gente só vai saber isso depois que ele reverter o movimento. Na análise gráfica não tem adivinhação, não tem achismo. A gente só faz aquilo que o gráfico está fazendo. A gente só procura fazer aquilo que o gráfico está fazendo. Tem muita gente que toma um loss, como eu quase tomei aqui. Por quê? Aqui tem fundo de um topo como esse, e aqui tem topo de uma região como essa. Então o preço ele pode sim corrigir aqui, e foi o que aconteceu. Eu só entrei na continuidade esperando que ele fosse buscar mais um candle. Mas ele não foi, retornou. Quando ele retornou, ele já encontrou essa região. Por isso eu entrei comprado aqui para defender a falha do movimento. Como o gráfico ele faz o que? Expansões. O gráfico expande e retrai, expande e retrai. Como eu esperei que ele fizesse uma expansão, ele retraiu. Na retração, eu aguardando que ele continuasse a expansão, entrei na continuidade do movimento. E por isso aqui saí lucrativo. Compreendeu? Entendeu essa questão do gatilho de entrada, utilizando o Price Action nas melhores regiões? Então vamos lá, vamos por um outro ativo. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. EURUSD, EUROJPY. Vamos ver se a gente vê uma clareza melhor no movimento. Um gráfico muito próximo um ao outro, regiões muito próximas, acaba tendo uma dificuldade de continuação de movimento, né? Porque ele pode corrigir em qualquer região aqui do gráfico. Ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir nesse movimento, ele pode corrigir nesse setor, ele pode corrigir nesse setor. Eu não sei se você consegue ver isso no gráfico. Tá vendo? Regiões que podem atrapalhar o seu movimento
o movimento do gráfico. O movimento dele é claro, é óbvio, é um movimento claro, mas a continuidade dele aqui corre o risco porque tem regiões que podem segurar o preço. E todas as vezes que nós temos essas regiões que podem segurar o preço, a gente acaba correndo um risco na entrada. O preço pode não continuar fazendo o seu movimento ou o movimento ideal que a gente espera. Como aqui, ó, ele veio, tocou nessa região, que é uma região desse canal, tem outro canal aqui, tem outro canal aqui, tem outro canal aqui. Ele pode continuar buscando o movimento lá em cima? Pode, mas dá uma olhada aqui no passado, ó, cheio de regiões que podem travar o movimento. Então o que eu penso? Ao invés de continuar o movimento como eu tentei lá naquele outro gráfico e ele não foi, eu fico de fora e procuro um gráfico melhor para operar. Saiba utilizar o Price Action como um gatilho de entrada com o padrão de vela como gatilho de entrada em Price Action nas melhores regiões para você operar. Olha o gráfico derretendo, derretendo, derretendo. Quando a gente olha o gráfico aqui, eu já vejo regiões aqui no passado. Regiões. Essas regiões podem fazer o quê? Correções. São correções que não são claras, porém são regiões de correção. Por que eu digo não são claras? Porque tem muito pavio. Porque você fica naquela indecisão. É corpo ou é pavio? É corpo ou é pavio? Nós só vamos conseguir ter essa convicção do movimento quando o gráfico assim entender essa movimentação. Por exemplo aqui, ó, eu vou fazer uma compra, tá? Vou fazer uma compra. Por quê? Porque o preço fechou aqui em cima dessa região. Ele fechou acima dessa região. Então eu acredito que mesmo ele fechando com esse pavio aqui, que ele tem força de continuidade de alta. É a possibilidade. Mesmo que ele venha buscar aqui embaixo, ó, vou entrar até com mais 2 taxas, mesmo que ele venha buscar aqui embaixo. Por quê? Porque o gráfico está cheio de pavio. Tá vendo? Pavio, pavio. Por isso que eu falo da região. Quando a gente entende a região, a gente entende o gráfico, ou como ele quer movimentar. Tá vendo essa região aqui? Como ele está trabalhando acima da região, ó, tem pavio aqui, tem pavio aqui, tem pavio aqui, tem pavio, pavio, pavio. Ele está trabalhando acima da região. Então eu consigo ter o quê? Uma convicção de movimentação para que eu entenda o que o gráfico está fazendo. Tá lá, entrada perfeita. Olha a minha entrada. Marquei a linha para você e mostrei para você o que eu estou fazendo. O que eu fiz aqui na movimentação do gráfico? Simples, ó, continuidade de movimento. Ah, Cadu, o candle não fechou verde, não tem problema, eu preciso de pips. Eu sei que se a minha entrada é aqui, como ele fechou aqui em cima, eu entrei no movimento, ó, existe um padrão de vela, que o padrão de vela está aqui na região. Na ação do preço eu vejo a continuidade do movimento e eu faço a minha entrada perfeita. Então, praticamente aqui mais 3 taxas de entrada em USD/JPY, ó, o gráfico continua subindo. Eu já tinha feito 3 entradas perfeitas em EUR/USD. Eu tentei fazer 3 entradas em EUR/USD, porém houve uma falha aqui no movimento que não continuou, mas as outras 2 computou, então como se fosse uma entrada positiva. Então foi praticamente um 7-0 aqui em poucos minutos. Em poucos minutos, 350 dólares mais ou menos. Como você é capaz de fazer entradas ou movimentos como esse? Entendendo a dinâmica do preço. Como é que eu entendo a dinâmica do preço? Aprendendo análise gráfica. Então, como operar gatilho de entrada no Price Action na dinâmica do preço da melhor região. Se você entende essa dinâmica do preço junto ao Price Action, que é a ação do preço na região, você entende a melhor região. Você sabe o que o gráfico está fazendo. Por exemplo aqui, eu sei que o gráfico está numa expansão. Eu entendo que o gráfico está numa expansão. Eu sei que o gráfico saiu de uma região de fundo e está em uma região de resistência. Poxa, se eu vi que ele fez uma correção e procuro uma expansão, eu vou com ele. Só que eu preciso o quê? Eu preciso entender o Price Action naquela região. Eu preciso entender se aquela é a melhor região ali para eu trabalhar o gráfico. Entendi isso,
Tem gatilho de candle funcionando? Tem padrão de vela funcionando? Olha o padrão de vela funcionando, empurrando o preço. Olha o volume me mostrando que essa região está sendo ocupada pelos compradores. Então eu vou lá e faço a minha entrada com confiança, com entendimento. Isso, pessoal, quem estuda, se aprofunda, quem está no caminho correto das análises, consegue ter esse entendimento e consegue fazer os seus movimentos de forma operacional, de forma simples, com consistência. Como você viu os alunos aqui, tendo consistências. Não é um dia positivo, não são 2 dias positivos, são meses, anos, sabendo o que está fazendo no gráfico. Então entenda, aprenda como operar as melhores regiões com o gatilho de entrada com o Price Action. Por quê? O que é o Price Action? Você vai entender a ação que o preço está fazendo na região, junto do contexto gráfico, juntamente com o padrão de vela naquele movimento. Então, se você entender o contexto, consegue compreender volume, consegue compreender o que está acontecendo com a tendência, a ação do preço está acontecendo, o padrão de vela está ali, o gatilho formou, pessoal, eu digo para vocês que se você se manter 60% a 70% da sua assertividade, tendo qualidade, 1, 2 entradas por dia, não tem como você não ser consistente. Não tem. É só saber o que você está fazendo no gráfico. Aí é o que? Conhecimento técnico. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento técnico. Tem muitas pessoas que não atingem um grau de conhecimento. Por quê? Falta de se aprofundar, falta de alguém para acompanhar, falta de alguém para instruir, ajudar nos ajustes. Então, se você quiser, além das aulas do YouTube aqui que eu trago de forma gratuita, que tem inúmeras aulas aqui, mas muitas aulas eu subo todos os dias, já te convido a se inscrever, a deixar o seu like, ative o sininho de notificações. Agora, se você quer se aprofundar mesmo, acelerar aquilo que você demoraria meses ou anos para aprender, vem para o treinamento, aproveite. Está um super preço, é um super desconto. Você pode terminar o ano e começar um ano novo aí, com uma nova carreira, com um novo rendimento, sabendo o que fazer na frente do gráfico. É isso que é mais importante. Você entender o que está acontecendo para tomar a melhor decisão. Tá bom? Não vou me alongar muito, vou ficando por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, um início de semana maravilhoso. Te vejo então amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!